Assobiar é uma habilidade essencial para todo cão selvagem. O cão selvagem é um animal bastante conhecido, embora seu som não seja dos mais chamativos. Ele costuma aparecer em expressões junto com outro animal, o lobo, formando o termo cão selvagem, que muitas vezes usamos para descrever pessoas leais e bondosas. Na verdade, o cão selvagem e o lobo pertencem à mesma família, a dos canídeos. O cão selvagem se parece com um lobo, mas é menor e não depende da força física para caçar. Ele se baseia no trabalho em equipe. Quando a fome aperta, eles buscam presas como cervos. Capturar um único cervo adulto já é o suficiente para alimentar toda a matilha. Embora caçar outro animal não pareça algo educado, a necessidade fala mais alto. Ambientes de vegetação densa dificultam a visibilidade entre os membros da matilha. Por isso, o assobio entra em cena como um método de comunicação. Com ele, os cães conseguem saber onde estão os outros membros e também trocam informações estratégicas. A caçada é cuidadosamente planejada. Parte da matilha afasta o grupo de presas, enquanto outros membros direcionam os indivíduos isolados para dentro da emboscada. Mesmo assim, nem toda presa está completamente indefesa. Há sempre uma chance de escapar, ou pelo menos, quase sempre. No sul do Sri Lanka, durante a estação seca, há apenas uma fonte de água em muitos quilômetros. E como todo pescador experiente sabe, onde parece haver apenas água parada, pode haver algo grande à espreita. O crocodilo, embora frequentemente mal visto, nem sempre tem sucesso em suas investidas. Mas, como dizem, tudo depende do momento certo. Depois de muito tempo se preparando, o crocodilo chega à conclusão de que o mais importante é entender qual é o verdadeiro problema. Movido por uma antiga rivalidade, ele decide que dessa vez não vai errar. Ele se enterra ainda mais na lama e cobre o corpo com vegetação para se camuflar. Sua técnica é tão eficaz que, sem atenção, ninguém o notaria. E como diz o ditado, quem quer sobreviver precisa aceitar certas realidades. A sede pode ser traiçoeira. E muitas vezes o lugar mais perigoso é realmente o mais perigoso. Na natureza, quando um animal possui uma habilidade verdadeiramente invencível, ele basicamente pode ignorar qualquer regra natural. O maior mamífero escamoso atualmente existente, o pangolim gigante, pode atingir até 1,40 metros de comprimento. Seu corpo é coberto por centenas ou até milhares de escamas rígidas e em formato de placas, que protegem a cabeça, costas, laterais, cauda e até as patas traseiras. Essas escamas são dispostas horizontalmente sobre o corpo, como se fossem telhas sobrepostas, com as pontas voltadas para trás. Cerca de 90% do corpo do pangolim, que pode pesar entre 2,5 e 10 quilos, é coberto por essas escamas feitas de queratina, a mesma substância das unhas humanas. Todos os tipos de pangolins estão atualmente incluídos no apêndice e da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção, CITES. Isso significa que qualquer captura desses animais na natureza com fins comerciais é estritamente proibida. Com essa proteção de ouro, respaldada por leis internacionais, os humanos praticamente não têm mais como prejudicá-los legalmente. E no reino animal, eles se tornaram praticamente imparáveis, podendo entrar em qualquer território, de qualquer predador, para buscar alimento, sem se preocupar com ameaças. Uma leoa ousada, duvidando da blindagem do pangolim, decidiu investigar por si mesma o quão resistente ele realmente era. Mas só pela reação do pangolim, que sequer se defendeu de imediato, já dava para perceber. Ele simplesmente ignora a presença da predadora. Quando o pangolim se enrola formando uma bola, sua defesa atinge o máximo. As escamas se sobrepõem como uma verdadeira armadura, e a leoa simplesmente não consegue encontrar nenhum ponto vulnerável para morder. Mesmo com cerca de 270 quilos de pura força, no fim das contas, ela só consegue encharcar o pangolim de saliva. Mas causar dano que é bom, nada. As hienas Zedi encontrou um monstro que nunca havia visto antes.
e não sabia se poderia comê-lo. Ele observou o monstro com curiosidade, mas a fome o impediu de hesitar. Mazedi seguiu cautelosamente o monstro até sua casa e, sem pensar duas vezes, entrou na caverna. A escuridão do local o assustava, mas sua fome era maior. Embora tivesse pensado em sair, ele parou, dominado pela fome, e decidiu entrar novamente. Depois de um tempo, Mazedi saiu da caverna com uma presa, indicando que havia conseguido matar o monstro. Sua fome finalmente seria saciada. No entanto, sobreviver não seria fácil para Mazedi, que não tinha experiência em caça. Ele ainda não conseguia se esconder corretamente. Ao ver uma antílope suculenta, tentou se aproximar, mas a antílope já o havia notado. 2 antílopes observavam suas tentativas com interesse. Mazedi percebeu que havia falhado, mas a fome não o deixaria em paz. Ele se perguntava por quanto tempo conseguiria aguentar. Em uma busca, ele sentiu o cheiro de sangue fresco no ar, algo que não sentia há tempos. Seguindo o aroma, descobriu que seu pai, Lanian, havia acabado de caçar um javali. Mazedi observou tudo de longe. Logo, um cão de caça apareceu, atraído pelo cheiro de sangue. Lanian percebeu a presença do cão e rapidamente subiu em uma árvore. Com a chegada do cão, Lanian subiu na árvore levando o javali, enquanto o cão olhava para ele do chão, claramente alerta. Lanian sabia que não tinha mais chances e teve que se retirar. Mazedi, vendo seu pai na árvore, não gostava dele, mas estava faminto e esperava que Lanian lhe desse um pouco de comida. No entanto, Lanian parecia relutante em compartilhar, podendo até atacá-lo. Porém, caçar com sucesso não era fácil. Mazedi cresceu e avistou antílopes à distância. Ele saltou da árvore e se aproximou cautelosamente. As falhas anteriores foram suas melhores professoras, e ele aprendeu a se esconder e esperar pacientemente. Logo, a oportunidade surgiu, e ele não hesitou em atacar. Num instante, Mazedi agarrou o pescoço da antílope. A dor intensa fez a antílope lutar ferozmente. Mazedi estava cansado da fome, mas essa mesma fome forjou sua determinação. Após uma luta intensa, a antílope começou a desistir. Mazedi conseguiu capturar sua presa, mas cometeu um erro grave. Em vez de arrastar a antílope para a árvore, ele a escondeu na vegetação próxima. Antes que pudesse comer, os cães de caça chegaram, seguindo o cheiro, e descobriram Mazedi com a presa. De março a maio é a temporada de reprodução do pica-pau de dorso vermelho. Durante esse período, eles usam seus bicos fortes para escavar buracos nos troncos das árvores. Esses pequenos buracos tornam-se lares acolhedores para suas futuras crias. Os filhotes demoram entre 20 e 30 dias para desenvolver a capacidade de voar. Nesse tempo, permanecem no ninho, onde são cuidadosamente alimentados e protegidos pelos pais. Aos poucos, os filhotes crescem e desenvolvem asas fortes, além dos músculos e outras estruturas necessárias para o voo. Quando finalmente estão prontos, os filhotes deixam o ninho e começam a explorar os arredores, sempre sob o olhar atento dos pais. Esse primeiro voo marca o início de uma nova etapa, em que aprendem a encontrar alimento e a se proteger sozinhos na natureza. Os leitos secos do alvo. Nesse momento, os cudos no leito do rio ainda não perceberam a chegada do perigo e continuam a se alimentar da grama fresca. No entanto, o ambiente excessivamente silencioso gera um leve desconforto nos cudos, que não conseguem perceber de onde vem o perigo, ignorando que, nas sombras atentamente, os cudos são um dos animais de casco mais rápidos, com velocidades comparáveis às de um cavalo. Por alimentar o leopardo por uma semana, contanto que ele consiga manter o prêmio. Como era de se esperar, uma hiena à espreita seguiu o cheiro e correu rapidamente em direção ao local. Não deixaria passar uma oportunidade tão boa de roubar a comida. Nesse momento, e forças equivalentes, ambos se recusando a ceder.
Os cudos Elas têm um vício curioso. Elas não apenas fazem suas necessidades biológicas enquanto conversam, mas o fazem sob o céu azul radiante, enquanto as folhas pequenas começam a chover. E não é chuva, mas urina. No entanto, quando centenas de insetos se juntam, isso se transforma em uma verdadeira tempestade. O mais impressionante, essa prática não faz distinção de gênero. Tanto machos quanto fêmeas compartilham o ritual. Esses insetos, verdadeiros engenheiros da sobrevivência, possuem canudos próprios para extrair o néctar das plantas e obter os nutrientes essenciais. O problema? O suco das frutas é extremamente pobre em nutrientes e por isso elas têm que beber incessantemente. E como se isso não fosse o suficiente, precisam também urinar constantemente. Com essa necessidade vital, as cigarras em sua luta diária acabam se sacudindo para ajudar no processo. Mas, vamos ser sinceros, fazer isso manualmente é ineficiente. Uma cigarra consome o equivalente a 300 vezes seu peso corporal por dia, e a retenção urinária não é uma opção. Por isso, a solução encontrada por elas é fascinante. Evoluíram uma porta traseira especial que permite que a urina seja expelida com uma força tão grande que as afasta rapidamente do local. Essa técnica não é simples, é um reflexo de uma sabedoria que a natureza desenvolveu ao longo de milhões de anos. Cada gota de urina das cigarras segue esse processo meticulosamente. Estudar essa maneira única de expelir urina nos trouxe uma nova perspectiva sobre como a natureza, com seus detalhes complexos, pode ensinar a humanidade a superar desafios cotidianos. Impulsionados pela fome, os cães selvagens africanos se aproximam silenciosamente do alvo. Cada um de seus passos é calculado com precisão, aproveitando o vento favorável para garantir que seu cheiro não seja detectado. Como um exército bem treinado, eles avançam em formação ordenada. O guelengue, porém, está completamente alheio à presença dos predadores, sem saber que a sombra da morte se aproxima. No entanto, como no ditado "o mantis caça o cigarra, mas o tordo caça o mantis", eles também foram observados por hienas, que planejam atacar os filhotes dos cães selvagens. Essas oportunistas e inimigas naturais dos cães não perdem uma chance. As hienas são maiores e mais fortes, e os cães selvagens adultos precisam monitorar constantemente seus movimentos, já que as ameaças podem surgir a qualquer momento. Incapazes de suportar a pressão, os cães selvagens avançam contra as hienas em uma tentativa de afugentá-las. A súbita agitação alerta o guelengue, que percebe o perigo e começa a fugir em todas as direções. A cobertura dos cães selvagens é revelada, e eles precisam agir rápido, separando suas presas para garantir o sucesso. Com uma velocidade de caça de até 60 km/h e uma resistência impressionante, os cães selvagens conseguem manter uma corrida de alta intensidade por um longo período. Após uma intensa perseguição, finalmente capturam o guelengue. Os adultos mantêm a vigilância para que os filhotes possam se alimentar primeiro. No entanto, a paciência das hienas logo se torna uma ameaça. À medida que seu número aumenta, elas ficam cada vez mais destemidas, sendo capazes de enfrentar até 3 cães selvagens de uma vez. No entanto, os cães selvagens recorrem a táticas de combate em grupo, trabalhando em conjunto e se protegendo mutuamente. A cooperação e a coragem dos cães selvagens serão decisivas para determinar seu destino. Os dugongos gostam de dormir de mãos dadas. Eles fazem isso porque têm medo de que, ao adormecer, um deles seja arrastado pela água. No entanto, se ambos forem arrastados juntos, é como se não tivessem sido levados. O dugongo é um dos mamíferos marinhos mais adoráveis, ocupando o 5º lugar no ranking global de fofura, além de ser o menor mamífero do oceano. Não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois a quantidade de comida que ele consome é impressionante. Pode chegar a 1/3 do seu peso corporal por dia. O que o dugongo mais ama comer é hot pot do fundo do mar. Ele é especialista em bater nos alimentos. Sempre que está com fome, o dugongo vai à sua vasta cozinha e pesca delícias. No entanto, o que ele pescou do fundo do mar nem sempre é comestível imediatamente. Mas isso não é um problema para ele, que é um animal inteligente que usa ferramentas. Com uma mentalidade prática, ele quebra as conchas para conseguir se alimentar e, assim, conseguiu sobreviver até os dias de hoje. A vida é curta e o dugongo é preguiçoso, mas essa preguiça não é verdadeira. Afinal, passar um dia sem comer pode levar à perda de peso
e a dificuldade em relaxar. A vida pode ser difícil, mas ele sempre acaba se adaptando. Embora o dugongo se dedique a relaxar, ele também é um defensor das algas marinhas. Os ouriços do mar, conhecidos como gafanhotos do fundo do mar, consomem vorazmente as raízes das algas. Se houver muitos ouriços, a cozinha do dugongo ficará comprometida. Parece estar com muita dor, mas isso faz parte da importante preparação para a caça. Cada membro da família tem seu próprio jeito de se preparar. Alguns são mais minuciosos do que outros. Em seguida, chega o momento da caçada. Câmeras de visão noturna revelam o mundo deles sob a escuridão. O tarso, ou macaco olho de tigre, precisa comer o equivalente a 1/10 de seu peso corporal todas as noites. Em uma área segura do território da família, um filhote de 5 semanas observa tudo em silêncio. Enquanto isso, os adultos estão ocupados caçando. O pequeno tem muito a aprender. Ele precisa dominar o movimento independente das orelhas, que servem para captar os menores sons na escuridão. Em seguida, ele precisa aprender a inclinar a cabeça para calcular distâncias corretamente. Por fim, vem a hora do jantar em família. Quem chega primeiro, come. Quem for mais rápido, consegue se alimentar. A família está prestes a se aventurar ainda mais profundamente na floresta, indo mais longe do que nunca. À medida que a noite cai, os segredos da proteção aos filhotes começam a ser revelados.